Meus irmãos, vamos aqui então para o nosso êxodo, certo? Nada de êxodo aqui na nossa classe, sair daqui para outra, tá? Todos aqui. Vamos lá, nós lembramos aí como é que é êxodo, né? Que é Shemot. O que quer dizer Shemot mesmo? Quem lembra aí? Quem guardou? Lê o primeiro versículo aí, vê se você lembra. Nomes. Shemot é livro dos nomes, aí quer dizer, né? O livro dos nomes, tá? Ou não, o livro do Êxodo para nós já é um nome que tem mais a ver com a temática do livro, diferente de como os hebreus eles nomeavam os livros, né? Que era pegando uma das primeiras palavras do livro, né? Interessante que você tem isso em Apocalipse, que Apocalipse é uma das primeiras palavras que aparecem no texto grego, é Apocalipse mesmo. Mas o que significa Apocalipse? Alguém sabe? Hã? Revelação. Revelação, tá? Apocalipse não tem a ver com hecatombe, com coisa explodindo. Apocalipse tem a ver com revelação. Deus está mostrando algo. Mas como tem tudo a ver com o texto, ficou esse nome mesmo em português. Seguiu-se essa ideia aí, tá? Então, para nós, a gente não faz muito esse tipo de coisa, por isso que às vezes é estranho alguns nomes no hebraico. E a própria ordem também no hebraico também aparece um pouco diferente, excetuando o livro o Pentateuco, né, e Josué, que são realmente os primeiros livros da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica ela é um pouco mais colecionada em termos cronológicos, ela é um pouco mais assim. A nossa Bíblia, o Antigo Testamento, ele está colecionado em tipos literários, né? Lei, história, poesia e profecia. Está separado assim. Mas se você observar direitinho, você vai perceber que muita coisa que acontece ali em Samuel, Crônicas, é concomitante ali com Isaías, com Jeremias, é no mesmo tempo, né? Outras coisas, por exemplo, você vê lá no livro de Daniel, é bem depois do que acontece ali no livro dos reis, nos livros das crônicas ali e tudo mais, são períodos bem posteriores. Neemias, Esdras, é depois de Daniel o tempo histórico, que já é quando acabou o cativeiro, eles estão voltando para reconstruir. Então não é cronológico, certo? Se você procurar na internet, você encontra a Bíblia, uma leitura cronológica. Também naquele aplicativo de Bíblia, aquele normalzinho, quase todo mundo tem, lá eles têm lá umas leituras bíblicas anuais, eles têm em ordem cronológica. Não vai ter um nome, né? É aquele que está escrito assim, uma bíbliazinha vermelhinha, escrito Bíblia Sagrada. Ali eu sei que tem. Eu faço por ali a minha leitura anual. Então vamos lá. Êxodo, nós vimos aí rapidamente, só passando, por favor, aí. Foi escrito por Moisés. Nós vimos que isso é extremamente importante nós afirmarmos isso, porque quando você entende que foi Moisés, você entende que é alguém que viveu aquelas coisas e as pessoas que viveram com ele aquelas coisas estavam presenciando tudo aquilo que ocorreu no Êxodo. Negar que foi Moisés é justamente o meio que os antissobrenaturalistas ou os teólogos liberais encontram para acabarem com ou tentarem tirar tudo aquilo de sobrenatural, de miraculoso que aconteceu no livro do Êxodo, tá? Então, você nega que foi Moisés, você fala que foi uma galera que escreveu as coisas, dando uma fantasiada, dando uma valorizada, para poder aguçar a fé do povo, tá? Então, foi Moisés. É um livro, então, de nomes, portanto, ele está falando quem entrou, para depois dizer quem saiu, para mostrar justamente esse desenvolvimento do povo de Israel dentro do Egito e quem foi que rumou para a Terra Prometida, tá? Aí você vai ter em Josué o registro de quem entrou na Terra Prometida. Tá? Vocês já leram Josué, né? Por favor. E a história, portanto, presente desse povo. Essas pessoas que leem, que têm o primeiro contato com a obra, são as pessoas que podem testificar que essas coisas aconteceram de fato. Tá? É um testemunho para aquela geração de quantas coisas Deus fez. Isso pesa quando você para pensar que esse povo que viu tudo isso
chegou diante da terra prometida e temeu, ao invés de simplesmente entrar. Tá? Aquela máxima que eu tenho deixado com os irmãos. Milagre não produz fé. Não produz mesmo. Senão todo o povo teria crido e todo o povo teria entrado na terra prometida. Teria levado só 2 anos o êxodo. Vamos lá. Depois nós vimos mais aí, né, que essa é a chamada do livro. Né? Deus ouve o clamor do seu povo, os sofrimentos se tornam clamores na boca do povo, e aí a gente percebe o quanto o povo era de dura cerviz. Eles sofriam muito, clamaram a Deus, mas quando estavam no caminho no deserto, sentiram saudade do Egito. Às vezes é isso, as transformações do evangelho, elas são duras. E às vezes é mais fácil a gente querer ficar como era. Tá? Um choro recorrente quando a gente está em aconselhamento é: pastor, será que eu vou ser desse jeito para sempre? Eu não vou conseguir me libertar disso, eu não vou parar de ser uma pessoa assim, de ser uma pessoa assada. Dói muito, pastor. Dói mesmo. É para doer. Porque é algo que está entranhado na gente. Tá? Então, às vezes, por causa dessa dor, por causa desse sofrimento, por causa do que significa essa transformação, esse êxodo de uma velha vida para uma nova vida, a gente sente saudade como era. Era mais fácil, né? Fala a verdade, é fácil ser incrédulo. É moleza. Você não está nem aí para nada, você não se preocupa com nada, você pensa o que você quiser, você não presta contas a ninguém. Ó, molezinha. Então, esse é o clamor que sobe diante de Deus e Deus se volta para o seu povo. Continuando aí. E agora nós temos uma teologia do livro, alguns aspectos que são centrais, que o livro vai mostrando para nós, vai nos dando a compreensão sobre Deus e sobre a nossa realidade. Das coisas mais fundamentais do livro, portanto, é que nosso Deus é um Deus libertador. Vai aí, Êxodo 20. O que diz aí o verso 2? Êxodo 20, verso 2. O que diz aí? Quem lê em voz alta para nós? O que Deus está mostrando de si? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está mostrando que Ele é libertador. Quando você for viver o seu dia a dia, isso aqui são os 10 mandamentos que se seguem, né? Quando você for entrar naquela terra e viver para mim, lembre-se disso, eu te libertei. Eu sou um Deus que te liberta. Quando a gente pensa nisso, e a gente lê toda a trajetória, essa história da libertação de Israel, a gente percebe o significado de Deus ser o libertador. Vamos lá. Chega um momento aí que Deus vai falar com o faraó agora, né? Voltando aí no livro, a gente começa a ver Deus trabalhando as pragas, capítulo 7 em Êxodo. Vamos ler aí o princípio do capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus ser libertador tem por detrás disso o fato de Deus ser soberano. Porque Deus não entrou numa batalha com o faraó e arrancou Israel à força de lá. Sabe, a gente pensa muito de modo maniqueísta, né? Você tem Deus bom lutando contra Satanás, o mauzão.
E aí são forças que estão ali em equilíbrio, e se há um desequilíbrio, ou o bem vence ou o mal vence. Não pode haver o desequilíbrio. Um negócio meio He-Man, né? Fala, todo mundo aqui meio que pensa um negócio meio He-Man. Pelo menos o pessoal dos 40 e poucos anos aí, pensa em termos de He-Man. Você tem o esqueleto e o He-Man brigando um contra o outro. E você tem um certo equilíbrio aí. Yin e Yang. Não. Nós temos uma luta nossa. Nós temos uma briga nossa. Deus não está brigando com Satanás. Deus não está brigando com o faraó. Seria como se uma formiga me chamasse para a briga. A briga é nossa. Quem está lutando contra as forças do mal, quem está resistindo a Satanás, quem está fazendo essa briga toda somos nós. No dia que Deus entrar nessa briga para valer, que é quando Jesus voltar, acabou. Acabou. Não tem essa disputa. Então Deus não disputou com o faraó. O que Deus fez com o faraó? Endureceu o coração dele. Endurecerei o coração do faraó. Ele vai pegar já um coração ímpio, um coração resistente à revelação de Deus, e vai endurecer esse coração. É interessante a gente abordar aqui uma ideia que os arminianos, eles pegam outros trechos também de Êxodo, que falam como o faraó ele é duro, como ele já é alguém ímpio. E é verdade, ele já é alguém ímpio, já é alguém de dura cerviz, já é alguém contrário a Deus. Então eles dizem que Deus não colocou nada no coração de Faraó, que Deus só pegou e endureceu aquilo ali. E que, portanto, a culpa é de Faraó e não de Deus. Nisso nós também cremos. A culpa é do Faraó, não é de Deus. A gente crê que Deus age e guia a nossa realidade de tal modo que as responsabilidades e as culpas pesam sobre nós mesmos e não sobre ele. Isso é uma forma que a gente não compreende, mas a Escritura apresenta essas duas verdades. Tá certo? Nós temos responsabilidade e Deus é plenamente soberano. A dificuldade em você querer usar esse tipo de artifício ou argumento para dizer que Deus não é culpado é que Deus não pode trazer uma penalidade maior por causa do endurecimento do coração do faraó. Porque esse é o argumento. Por que Deus vai pesar mais a mão sobre certas pessoas que ele endureceu o coração? A culpa desse endurecimento a mais é dele, de Deus então. Ele não pode pesar mais a mão sobre a pessoa. Não faz sentido também. O problema desse tipo de raciocínio, desse tipo de argumento, é querer proteger Deus de um modo que Deus nunca se protegeu. Deus nunca ficou falando para a gente, me protejam, defendo a minha imagem. Ele se coloca na palavra de Deus, eu sou um Deus bondoso, amoroso, misericordioso, terrível, irado, que controla todas as coisas. Ele vai dizer, eu endureço o coração do faraó. Eu vou dizer agora, não, mas peraí, Deus não foi mal, Deus não fez isso, Deus não é bem assim, é só a maldade do faraó que Deus trouxe mais peso para ele chegar na medida da ira. Deus não pode cobrar essa medida a mais se foi ele que endureceu. Cai no mesmo problema. Presbítero Afonso, peraí, tem um microfone aí? É porque está gravando a aula, irmãos. E aí vai para a gravação, assim, o pessoal acompanha as nossas dúvidas e colocações aqui. Alô? 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 Tá ligado? Alô? Alô? Aí. Alô? Teria sido mais simples, né, se Deus tivesse amolecido o coração de Faraó, né? Mas aí toda a glória de Deus não seria vista, não seria percebida, né? Acho que essa é a razão, não sei se há outra. O fato de Deus endurecer o coração do faraó fica explícito aqui o porquê. Ele quer mostrar a glória. Né? Ele quer manifestar o seu julgamento sobre o Egito. E ele vai manifestar isso endurecendo o coração do faraó. Ele diz isso. Ele se coloca. Ele não diz, eu vou amolecer o faraó para a coisa não ficar tão feia para o lado dele. Não, eu vou endurecer para o negócio ficar feio para o lado dele. Está no poder de Deus fazer isso. A gente fica
a gente fica nesse negócio de querer proteger Deus, sendo que Deus ele mesmo vai lá e se coloca. Deus ele vai lá e se revela e diz: eu vou fazer isso. Então você querer às vezes excusar Deus de atitudes que ele diz ter, querendo não tirar a culpa de Deus, não foi bem isso, não foi bem assim. Gente, aceita o que a palavra de Deus diz, ou esquece a Bíblia, vai fazer outra coisa da vida. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Do mesmo modo, se Deus tivesse amolecido o coração do faraó, Faraó não poderia receber nada por isso. Por quê? Porque foi Deus que amoleceu. Percebeu como a ideia de mérito está por detrás? Não é mérito. Não é simples mérito. Não é uma relação moral de causa e efeito, simplesmente. Tá? Deus ele queria mostrar a sua glória para o Egito. Deus ele queria trazer o julgamento sobre o Egito. Então ele vai endurecer o coração do faraó. Esse que tinha relação familiar com Moisés, ainda que por adoção, ele vai rejeitar isso também, vai passar por cima disso, vai endurecer o coração. Percebe? Então, precisamos aceitar o que a Escritura diz. E Deus diz: eu endurecerei o coração do faraó. Então está dito. Certo? Então, isso está por detrás de um Deus libertador, um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, um Deus que controla as coisas, que tem acessos que nós não temos. Certo? Um segundo ponto importante aí, o pecado, ele escraviza. João capítulo 8, Jesus vai dizer para aquelas pessoas que disseram crer nele, o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nunca fomos escravos, todo aquele que comete pecado se faz escravo do pecado. O que Êxodo está mostrando para Israel é que a verdadeira escravidão deles não era debaixo da égide do Egito, era do pecado. Do pecado dos idólatras do Egito e do pecado deles. Eles eram escravos do pecado, na verdade. O próprio fato deles não aceitarem a transição, o êxodo, essa transformação que Deus está fazendo na vida deles, e eles sentirem saudade daquilo, mostra a prisão do pecado. É difícil ou não é difícil vencer pecados? É muito difícil. Porque estávamos prisioneiros. E a gente se acostumou com isso. Foi a vida que a gente passou a conhecer. Era assim a vida, então vai ser assim. Então eu sou assim. Gabriela. Então transformar, abrir mão, é difícil mesmo. Quando a gente estuda, por exemplo, a libertação dos escravos, né, a alforria no Brasil, né, quando a Lei Áurea veio, foi difícil para o escravo viver a vida de livre. Foi muito difícil. Ou você acha que os negros receberam bens daqueles que eram seus donos para eles montarem, construírem suas vidas? Muitos não queriam ir embora, porque eu vou fazer o que da vida? Eu não estou na minha terra. Eu não tenho um lugar para onde ir. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. É mais ou menos essa vida nossa quando a gente não percebe o que Deus nos deu. Quando a gente não percebe o que Deus nos deu, nós ficamos como escravos libertos que não sabem o que fazer. Porque não olhamos para o que Deus nos deu, nós não entendemos quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Porque Deus, diferente do ser humano, quando nos libertou, Ele nos deu condições de desenvolver, de crescer, de santificar, confiar nele. Deus foi bondoso para conosco. Mas é mais ou menos essa a ideia, muitas vezes, que a gente vive. É liberto do pecado, não sabe bem o que fazer. Daí que a Escritura, quando ela fala de justiça, quando ela fala disso tudo, ela está falando de você realmente sair do pecado.
E a partir daí, todas as outras coisas vão encontrando o seu lugar na sua vida. Porque a raiz de todo mal, o problema de tudo aquilo que nós vivemos, é o pecado. Guerra, rumores de guerra. Abre aí, Tiago. E aí agora, para eu lembrar o capítulo exato. Acho que é o capítulo 1 mesmo. Me ajuda a encontrar aí, gente, de onde vem as guerras, de onde vem tudo isso aí. Me ajuda aí, acho que é no capítulo 1. É em Tiago, é em Tiago. Eu sei que está em Tiago. 12, né? Cadê? Tem a palavra guerra aí. Deixa eu. Vamos achar no capítulo 4. Olha lá. Isso, então é isso mesmo. Isso, obrigado, presbítero José. Capítulo 4, irmãos, quase no final. Capítulo 1, pastor, não sabe nada. Isso, capítulo 4, verso 1. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Gente, se você for parar para pensar bem, todas as grandes tragédias humanas, né, de guerras e tudo mais, começa tudo por causa de sentimentos muito simples, de afetos muito elementares. Inveja, ira, desejo por poder, cobiça. Começa aí. Começa aí. Qualquer coisa, você pode pensar o que você quiser. Por que você não ajuda o próximo? Cobiça. Você acha que você ir lá e dar alguma coisa para alguém, isso vai te tornar mais pobre. Cobiça. Ah, eu preciso desse dinheirinho, que se eu não tiver isso daqui, eu vou morrer de fome. Quanto que ele te pediu? Ah, R$1. Eu preciso desse R$1. É o tio Patinhas, né, que entra dentro do cofre dele para nadar na moedinha dele, ele sente que está faltando uma moedinha. De onde é isso, queridos? Isso é pecado. O pecado nos escraviza, o pecado nos condiciona, e essa é a realidade do Êxodo. O pecado é tão escravizador que vocês chegam diante da terra prometida, chegam diante daquilo que Deus dá para vocês, e vocês temem e voltam. É o famoso nadar, 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 morrer na praia, ou a piada dos portugueses, né, que tá cansado? Não. Tá cansado? Não. Tá cansado? Não. Faltando 2 metros, tá cansado? Tô, então vamos voltar. Vamos embora. Volta de onde nós partimos. Esse é o ponto, queridos, porque o pecado nos escraviza, dá aquela visão de túnel da nossa existência, a gente não consegue perceber a grandeza das coisas que Deus tem para nós. Tá? Não estamos em casa. Não estamos em casa. Será que você tem esse sentimento? Você tem essa percepção? Você tem esse conhecimento? Eu vou dizer como isso se manifesta em mim. Você não tem que se manifestar assim, você tem. Mas a vontade que eu tenho de ir embora. Honestamente. Eu olho para esse mundo e digo, cara, por que o povo é tão apegado a isso aqui? Tem coisa boa, que nos lembra da bondade de Deus. Mas Deus nos prometeu algo tão melhor para eu ficar apegado com isso aqui? Oi? E incomparavelmente. Essa é a forma como se manifesta em mim esse desejo.
Fica tranquilo, tá? Eu não vou adiantar as coisas, não. Justamente para desfrutar das coisas boas que Deus tem dado. E me dá muitas coisas boas. Mas no dia que Deus disser, é hoje. Então tá, Senhor, é hoje, vamos embora. Vou pedir que nem Lloyd Jones, né? Não, não ora por mim, não. Não ora para eu ficar, não. Não me rouba essa glória, não. Ora para eu partir. Chegou a minha vez. Me chamaram o meu número. Para com isso. Só um minutinho, microfone. Obrigado. Só para ficar registrado. Mas que a gente ia vencer, porque ele venceu. Isso é o que anima, mesmo quando a gente vê tudo em volta. Até porque essas vitórias que Cristo tem sobre o mundo, que ele venceu, foi de resistir ao mundo, não se tornar parte deste mundo. Lembre-se, este mundo como ele é, ele vai ser desfeito, querido. E se você está atrelado a este mundo como ele é, você vai ser desfeito junto. Não deve ser legal isso. Né? Nós não estamos em casa, nós estamos numa transição, nós estamos indo para algum outro lugar. Você se sente em casa? Você está bem com as coisas como elas são? Está feliz da vida? Quando eu vejo alguém, um crente feliz demais da vida, está tudo satisfeito e a vida 100%, 100%. Esse cara não ama o próximo. Esse cara não ama o próximo. Não tem como estar 100%. E a coisa está do jeito que está. Você pode entender que a sua vida está boa. Minha vida é muito boa. Minha vida é ótima. Como bem, moro bem. Minha família está tudo bem. Com todas as luzes que a gente tem tratamento do Joaquim, tudo mais, mas nós estamos lá. Mas as vidas de outros não estão. Tá? A gente não está em casa, meus irmãos. Não é isso que Deus tem para nós, não. Não seja pegado às coisas deste mundo, dessa vida. Usa tudo isso para servir a Deus. Porque o mundo foi feito para o serviço de Deus. Mas entenda que nós estamos aqui, ó, de passagem. Tá? Um outro ponto aí de Êxodo importante. A redenção custa caro. Redenção custa caro. Ser liberto do pecado custa muito caro. Qual foi a última praga? Morte dos primogênitos. Agora você imagina, a nossa redenção de fato foi a morte do nosso Redentor. Com certeza isso tem um peso e um valor muito maior do que todos os primogênitos do Egito, do Brasil, de onde quer que seja. Porque nenhum ser humano tem o valor do Deus encarnado. E eu não estou desprezando o ser humano, eu estou exaltando Cristo. E Cristo veio e entregou sua vida. Custa caro a redenção. Custa caro a redenção para você achar que vida de igreja é ficar sentado no banco. Custa caro a redenção para você achar que ser crente é só ficar orando, indo à igreja, lendo a Bíblia. Custa caro a redenção. Você achar que a vida com Cristo se trata disso. Para você achar que Deus ia se satisfazer com uma vida espiritual em que você vive só de ritos em ritos. Os ritos têm um lugar na nossa vida espiritual. São meios pelos quais Deus nos abençoa. Mas não são moedas de troca. Deus, eu orei, então o Senhor me dá isso. Eu dei o dízimo, então o Senhor me dá isso. A gente pensa que não. Mas dentro da igreja presbiteriana a gente não tem essa doutrina, mas as pessoas acham que se você der muito dízimo, Deus vai te abençoar financeiramente. Não entenderam que Deus estava falando lá com Malaquias, por meio de Malaquias, está achando que aquilo ali é uma lei espiritual. Dizima muito que você vai receber muito. Uma barganha com Deus.
Uma vez a irmãzinha, pastor, eu estava aflita, porque eu estava todo mês, eu estava dando meu dízimo, eu estava direitinho, e eu falando, Deus, cadê minha bênção, cadê minha bênção? Finalmente minha bênção chegou. Eu falei, peraí, minha filha, você dizimou com o quê? Com o meu salário. E você não viu que Deus já estava te abençoando aí, não? Só agora que você recebeu a promoção, quer dizer que você barganhou com Deus. Você acha que a sua promoção foi tão barata assim, igual o teu dízimo? Nós temos uma noção de vida espiritual como se aquelas coisas que Deus fez para nós, para nos abençoar, para nos fazer crescer, na verdade fossem coisas que Deus precisasse para a gente ficar dando para Ele, dizendo, eu orei. Eu fui até o culto hoje. Eu ouvi 50 minutos do sermão do pastor Ricardo, eu mereço alguma coisa. A gente tem esses raciocínios. Querido, custou muito caro, queridos. Deus recebeu o sangue de Cristo. Você acha que essas coisas são as coisas que Deus está buscando? Não. Essas coisas são as coisas que Deus te deu para o seu crescimento, desenvolvimento. É por isso que muitas vezes você lê a Bíblia e não entende. Porque você está lendo a Bíblia só para cumprir um rito, não de fato no desejo de conhecer a Deus. Por isso que você lê ao invés de estudar. Custou caro, irmãos. Próximo ponto aí interessante, Êxodo, que a gente vai ver ao longo aqui. Estou passando os pontos, para depois a gente ir pegando textos bíblicos e olhando essas coisas. A salvação é pela fé. O que esse povo fez para ser liberto do Egito? Eu estou presumindo aqui que todo mundo já leu o Êxodo. Aí você diz aí, pastor, eu nunca li Êxodo. Você tem uma semana aí para chegar na próxima aula com o Êxodo lido. Se você for olhar bem, para serem libertos, eles não fizeram coisa alguma. Eles não entraram em batalha com o faraó. Eles não usaram nenhum tipo de estratagema para, tipo, vamos esperar todo mundo dormir, sair de fininho. Fizeram nada disso. Exatamente. Cadê esse Deus aí? Cadê a nossa liberdade? Cadê não sei o quê? Cadê carne? Cadê água? Cadê isso? Então, a salvação é pela fé. Quando Deus chega e diz, é hora de vocês levantarem e partirem do Egito, eles levantaram e partiram do Egito e simplesmente saíram. Eles não tiveram que guerrear, eles não tiveram que discutir com ninguém, jogar pedra em ninguém, ainda saíram cheio de ouro, de tecido, tudo que foi usado depois para Deus fazer o tabernáculo. Não sei se você lembra do sermão, lá em Êxodo, né? Tudo que o povo levou, que os egípcios deram, depois Deus usou para fazer o tabernáculo e implementar o culto em Israel. E tudo isso foi dado. E é isso que é interessante, queridos. O Êxodo é claro, esse povo não guerreou, esse povo não fez nada para ser salvo. Simplesmente ouviram, é hora de partir, e eles partiram. E foram libertos. Douglas. Irmão, só pedir uma coisa. Quando você levantar a mão, espera o nosso irmão Lucas chegar com o microfone para a gente ir fazendo o registro. Repete aí, Douglas, eu não... A gente comenta o que o povo fez, o que eles reclamavam. Deus abençoava com vários para eles irem até a terra que estava prometida. Aí a gente pensa um pouco. Com tudo que a gente sabe, conhece, tem a Bíblia, tem tudo. Será que nós somos diferentes desse povo? Somos não. Não somos não. Não somos nem um pouquinho diferentes desse povo, não. A gente sente saudade do cativeiro. A gente gosta da ninharia. Tinha uma cebolinha lá, tinha um tempero na panela, tinha uma carnezinha na panela. Era de quarta categoria, mas era carne. É assim.
Sente falta do que era o cativeiro. A gente se liga nas coisas deste mundo. Reclama do que muitas vezes Deus dá. Nada diferente de Israel não, viu, meus queridos? Tirou ele do Egito. Volta a tudo, minha irmã. Ele reclamava muito que Deus tirou ele do Egito, mas levaram para lá para morrer de fome, né? Porque no Egito estava melhor. Deus nos trouxe para uma cilada. É, Vamos então morrer reclamava aqui. muito. Desconfiavam ainda do caráter de Deus. Quantos de nós, diante de problemas da vida, ou diante até de grandes tragédias, a gente não duvida da bondade de Deus? Toda vez que estoura uma guerra, toda vez que acontece alguma catástrofe, todo mundo vai e começa, cadê o Deus bondoso? Mas Deus não disse que o pecado traz essas coisas? Você acha que Deus agora vai ficar mudando a ordem das coisas para você ficar confortável? Pecado traz guerra, rumores de guerra, pecado traz tudo isso. Olha o texto de Tiago. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam da vossa carne? Deus estabeleceu essa ordem, pecado traz essas coisas. Ele não vai impedir que essas coisas aconteçam, porque Ele estabeleceu que é assim. Você quer coisa boa, você quer vida, você quer amor, você quer progresso, você quer tudo isso? É no meu caminho. Você quer experimentar o melhor dessa terra? É no meu caminho. Vocês querem viver vida de pecado? É isso aí. É isso aí. Deus não vai mudar essa ordem. Aí você vê texto, não, é por causa do livre-arbítrio de Putin. Aí você vai estudar a vida de Putin, você vê que a vida inteira foi dele trabalhada para ele estar exatamente onde ele está hoje. Que livre-arbítrio o quê? Ele é homem de guerra. E do pior tipo, espião. Trabalha nos bastidores. Você acha que esse cara não está planejando essas coisas há décadas? Queridos, essa é a realidade do pecado. Isso só deve nos fazer entender ainda mais como viver os caminhos de Deus. É o que nós precisamos. E a esperança está em Cristo. Você vê que a mensagem de Êxodo o tempo todo aponta para algo ou alguém que por detrás disso tudo, ou independente da ação do povo, vai agir e fazer aquilo que o povo exatamente precisa. Você vê que isso ocorre o tempo todo no Êxodo. Não é o povo que guerreia, não é o povo que se liberta. Mesmo quando o povo pega em armas lá em Josué, Deus mostra que é Ele quem está fazendo o povo ganhar. Por quê? Quando Acã foi lá e pegou o que não devia em Jericó, o povo perdeu lá em Ai. Percebeu? O povo que acabou de ganhar, perdeu. Para menos, ou como alguns dizem, menos gente. Para menos gente que havia lá em Jericó. E perde. É Deus dizendo, quem faz vocês ganhar sou eu. Então o povo precisa de um libertador, o povo precisa de alguém. E esse alguém, obviamente, está apontando para Cristo. O que foi a morte dos primogênitos no Egito? O que Cristo é de Deus? Vamos ler dois textos interessantes. Primeiro, João. Capítulo 3, 16. De có, né? Vamos lá, de có. João 3, 16. Eita, qual foi mais arrastada aí, hein? Vocês tomaram café, irmãos? Romanos 8, 29. Oito, 29. Porquanto
Agora vai ter briga. Paulo e João. O que o João diz que Jesus Cristo é? Unigênito. E o que Paulo diz? Primogênito. Quando Cristo morre e ele garante a nossa adoção, nós passamos de só servos de Deus, ou se consolidou o fato de que não somos simplesmente servos de Deus, nós fomos adotados em Cristo Jesus. Portanto, Cristo não é mais o unigênito, ele é o primogênito. A morte dos primogênitos no Egito era a morte do primogênito de Deus. E deixava claro que não o povo de Deus, alguém vai morrer no lugar do povo de Deus. E é interessante porque Deus usou essas vidas dos animais e dos seres humanos para libertar o seu povo. Redenção custa caro, irmãos. Salvação custa caro. Se você é displicente em relação a isso, ou você precisa se arrepender ou se converter. Porque ou você está esquecendo o preço, ou você não crê que isso é verdade. Mas o fato é que por sermos quem somos, a nossa esperança só pode estar em Cristo Jesus. Porque esses primogênitos morreram no Egito. Mas quando o povo estava no deserto, Deus estabeleceu o culto em Israel. E estabeleceu sacrifícios. Estabeleceu que animais deveriam morrer, nos lembrando de que o pecado traz morte. Até que Cristo vem e põe um fim nisso. Então a mensagem de Êxodo, mas pastor, esse é o Antigo Testamento, isso é Moisés, não tinha nem Jesus lá ainda. Engano seu, querido. Jesus está muito claro desde Gênesis 3,15, que ele está fazendo parte dessa história. Foi Jesus que foi falar lá com Moisés, nós vimos o anjo do Senhor indo falar com Moisés. Precisamos de Jesus, o povo sempre precisou de Jesus. Próximo aí, Nath. Que horas são, hein? Estão acabando. Então, olhando bem que Deus é o libertador. Olha só que interessante. Nós fazemos a leitura dos 10 mandamentos, lembrando disso. Lembra do enunciado? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Não faça imagens ou escultura de nada que há na terra, ou nos céus, ou nas águas debaixo da terra. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não tome o meu nome em vão. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Lembra do sábado para o santificar e guardar. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Honra teu pai e tua mãe. Está percebendo o fundamento? Para que o povo entenda, suas vidas não são suas vidas. Eu os tirei, eu os libertei. Vivam como eu quero que vocês vivam. Se você já leu direitinho Josué, você vai perceber que Deus está dando essa mesma mensagem. Quando eu os introduzir na terra que eu prometi a vossos pais, vocês irão agir desta forma. Eu os libertei, eu vos dei vida, eu vos dei tudo. Não é para vocês fazerem o que vocês querem, é para fazer o que eu quero. Exato, porque fazer o que você quer significa morte e pecado. Fazer o que eu quero é vida. Fazendo o que eu quero, vocês vão experimentar o melhor dessa terra. É óbvio, eu sou o criador de todas essas coisas. Está vendo como você não dissocia soberania, libertador, criador? Você não dissocia essas verdades sobre Deus. Porque Ele faz uma coisa, porque Ele é a outra. Você tem que ter essas conexões.
Então, quando a gente olha para os 10 mandamentos, nós estamos olhando para esse Deus libertador e que, portanto, eu devo não viver mais como um prisioneiro, eu devo viver como um livre. O que é ser livre? É ter um único Deus. O que é ser livre? É não pensar que eu posso manipular aquele que é transcendente. Se você perceber, há uma relação aí que depois nós vamos ver com as pragas do Egito. Deus estava com cada uma daquelas pragas, mostrando que aqueles deuses eram falsos, que Ele é o único Deus verdadeiro. Portanto, siga o que eu estou te falando, viva conforme eu estou lhe dizendo, não faça outro Deus diante de você. Não tenha outro Deus, só existe um, que pode controlar e manipular todas as coisas da criação. E esse Deus, você não pode tentar controlá-lo, você não pode colocá-lo dentro de um templo, você não pode manipular a sua imagem, você não pode virar ele de cabeça para baixo e botar dentro do copo d'água para você casar. Não dá para fazer isso. Não leva comidinha para ele achando que ele vai comer essa comidinha, ele não precisa dessa comida. Ele não precisa disso, não tente manipular Deus. Quando nós fazemos imagens, nós estamos tentando romper a transcendência de Deus e achando que a gente pode manipular Deus, trazer Deus ao nosso alcance. É por isso que condenamos imagens ou esculturas. Não é simplesmente por causa da letra do mandamento, é por causa do significado do mandamento. Se você olha para alguma coisa, você acha que ela está ao seu alcance. Deus não está ao nosso alcance, Ele se coloca a nós. Não rompa essa transcendência. Quando a gente tenta romper essa transcendência, a gente faz idolatria. Quando Deus rompe essa transcendência, Ele encarna na pessoa de Jesus. Ele não fez uma imagem, Ele se fez homem. Ele não se fez em pedra, madeira, metais preciosos, Ele se fez homem. Não torne Deus insignificante. Estão lembrados quando a gente estudou os 10 mandamentos? O que é tomar o nome de Deus em vão? É aplicar o nome de Deus na insignificância das nossas vidas, dos nossos planos, das nossas vontades. Não é quando você diz, ai meu Deus, não tem problema nenhum. Aconteceu alguma coisa, você tomou um susto, ai meu Deus, não tem problema nenhum. Até porque Deus não é o nome de Deus. Você sabia que Deus não chama Deus, né? Tipo eu não chamo pastor. Eu não chamo pastor. O neto daquela lá teve quase um susto quando ela descobriu que o meu nome não é pastor. É, o Pietro. Os irmãos de Carapicuíba estão nos visitando aqui. Aí o neto da nossa irmã Judite, o Pietro. Um dia ele conversando com o pai dele, o Alex, e a mãe, a Sônia. Ah, mãe, o pastor não sei o quê, tal. Aí eles, não, mas o pastor não chama pastor. Não? Pastor chama Ricardo. Não é pastor? E Deus? Não chama Deus. A gente não sabe dizer a pronúncia correta, a gente usa as vogais de Adonai, mas é Yahvé. Esse é o nome dele. É o nome pactual de Deus. É o nome que Deus se revela para o seu povo e diz, eu tenho grandes planos. Eu fiz grandes coisas. Eu tenho uma grande salvação para vocês. Não ponham o meu nome na insignificância dos seus planos. Não torne insignificante algo tão grandioso. Não viva para si. Lembra-te do sábado. Eu libertei vocês para vocês pararem de viver para vocês mesmos, para vocês pararem de viver na pequenez desses seus planos terrenos, pecaminosos, efêmeros. Vivam o que é eterno. Então lembra do sábado, lembra que a vida não pertence a vocês. Lembra que eu criei todas as coisas. Descansem. Descansem, porque sou eu que sustento a vida, não são vocês. Percebe o que é liberdade? E como nós muitas vezes vivemos na prisão e queremos continuar na prisão.
A gente quer manipular as coisas, a gente quer ter as coisas ao nosso alcance, a gente quer dedicar dia após dia para o nosso trabalho, para as nossas coisas, para ganhar dinheiro, para garantir a vida, achando que está tudo nas nossas mãos. É assim. Aí você tem um aspecto da imanência de Deus na vida. Como é que Deus ele se manifesta? Primeira coisa, nos seus pais. Honra teu pai e tua mãe. Honra a minha representação na vida de vocês. Honra. Ou seja, entenda o peso dos seus pais. Não faça pouco dos seus pais. E é interessante que a Bíblia não coloca isso no sentido dos bons pais. É teu pai, não é? É. Ele tem peso. É tua mãe, não é? É. Ela tem peso. Porque honra significa peso. Deus se manifesta nisso. Entenda o peso disso. Entenda Deus te dando a vida por meio dos seus pais. Então honra teu pai e tua mãe. Não mate a minha imagem. Eu me manifesto em vocês. Não mate, não assassine. Não tire a vida. Vocês estão me agredindo com isso. Vocês estão indo contra mim com isso. Não tome o que eu provi. Se eu dei para essa pessoa, não tire dela. Deixa que eu mexo com o coração dela e digo para ela, doe. Não é o que Paulo vai dizer lá aos Efésios? Aquele que rouba, não roubes mais, mas trabalhe e tenha com que ir acudir o pobre. Mas se eu provi isso a alguma pessoa, não força não. Eu dei para ela. Não mexe, não manche minha imagem. Que mandamento é esse? Não adultere. Não adultere. Verdadeiramente, pela palavra de Deus, quando você tem relações sexuais com uma pessoa, você se tornou um com aquela pessoa. Isso era levado muito a sério. Isso é levado tão a sério que o estuprador era punido com a morte, para que esse elo criado com a mulher estuprada fosse quebrado. Eu sei que você ouviu por aí dizendo que a Bíblia condena a mulher estuprada a casar com o estuprador. É mentira, tá? É o contrário. A Bíblia manda matar o estuprador. Para quê? Para quebrar esse elo, para quebrar essa aliança. Porque isso é sério diante de Deus. E quando você adultera, você está manchando a imagem de Deus. Você está lançando, eu não vou usar outra palavra, não é essa mesmo, você está lançando esterco sobre a palavra, sobre a imagem de Deus. Porque as pessoas vão deixar de enxergar como Deus se relaciona com o seu povo. Não é interessante como nós somos muito pudicos com sexo? E Deus usa justamente a relação de marido e mulher para dizer, é assim que eu vivo com vocês, meu povo? Que a igreja é noiva de Cristo. Não é interessante? A gente fica cheio de dedos, de coisas para falar de sexo, e Deus diz, não, mas isso aí representa como eu me relaciono com vocês. Eu sou um com vocês. Então, quando a gente faz pouco caso disso, nós estamos manchando. Nós estamos impedindo as pessoas de enxergarem, de compreenderem como Deus ama, cuida, vive, se torna um com o seu povo, coopera para o seu bem-estar, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, que é o que Cristo faz com a igreja, até apresentá-la gloriosa, sem mancha e sem mácula. Não me tire do trono do coração. Qual o mandamento que sobrou? Não cobiçarás. O que é a cobiça? Senão quando a gente ama mais as coisas desta vida do que a Deus. Então, se você pensava que os mandamentos eram coisas só para serem vistas,
os mandamentos também tratam do seu coração. Não ame outras coisas mais do que você ama a Deus, não. Porque é da cobiça. Veja que Tiago ele segue o caminho inverso. Da cobiça você adultera, da cobiça você rouba, da cobiça você mata, da cobiça você desrespeita os seus pais, da cobiça você passa a viver para si. Quando Deus sai do trono do seu coração, quando você levanta ídolos no seu coração, você deixa de viver a liberdade que Deus te deu. Você volta para a prisão do pecado. Ou vive de novo como um prisioneiro do pecado. Próximo aí. Tem mais um, não tem? Aí. Então, aqui você vê uma relação de como Deus agiu de modo a achincalhar, esculachar deuses egípcios. Então você teve na primeira praga, Deus Rapi. Aí você vai ter aí Requete, Tote, Ptah, Ator e Apis, Ísis, Respu, Min, Ra, Horus, até chegar em Amon-Ra, que era próprio faraó. Um por um, Deus foi derrubando. E foi dizendo, você está achando que isso é Deus? Está achando que o Nilo é Deus? Eu sou Deus. Você está achando que animais são deuses? Eu sou Deus. Você está achando que Faraó pode te proteger, que ele é uma divindade? Até na casa dele eu vou tocar. Por que você acha que Faraó deixou o Israel sair rapidinho? Porque a morte entrou dentro da casa dele e ele não pôde fazer nada. Então as pragas não foi só uma questão de Deus mostrar poder. Foi uma questão também de Deus mostrar para Israel, esqueçam esses ídolos que vocês conheceram no Egito. Eles não são nada. Só são aquela imagem dentro de um templo. Isso lhes faz parecer que é real. Mais real sou eu, que uso essas coisas para libertar vocês. Perguntas até aqui? Reclamações? Liga no 0800 aí da igreja. Então, se era isso que tínhamos para hoje, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo. Deus santo e amado, obrigado porque Tu és um Deus libertador, ó Pai. Tu nos libertaste, ó Deus, de andarmos, mexermos e fazermos as coisas ao nosso próprio modo, de forma que hoje, ó Deus, nós descansamos de nossas vidas e estamos na Tua presença. Te imploramos, ó Pai, pela Tua graça e misericórdia, que entendamos a liberdade que Tu nos dás, e quanto muitas vezes seguir os intentos e desejos do nosso coração, na verdade, é revivermos a antiga prisão. Liberta-nos, ó Pai, dia após dia nós Te imploramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Valeu, queridos. Até mais. Deus abençoe. Bom almoço. Até